Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Aqui eu vou falar sobre uma das disciplinas que eu tive no meu curso de nutrição chamada Segurança e Biotecnologia Alimentar. Essa matéria eu cursei no meu quarto semestre. Então, se você quer saber mais, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante, ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Se inscreve aí se você ainda não tinha feito isso ainda, né? Depois ativa o sininho também, porque isso ajuda você a receber com mais facilidade um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, para me ajudar a falar sobre mais ou menos do que eu vi nessa matéria, eu estou aqui com o caderno da matéria que eu tive com tudo anotado. Obviamente, né, que eu vou fazer assim uma resumida de alguns tópicos, de alguns assuntos que eu tenho aqui anotados para que vocês tenham a noção do que essa matéria aborda, tá? A primeira coisa que tem aqui escrito é fatores de estabilidade em alimentos. Ou seja, né, o que pode interferir na boa integridade daquele alimento. Então, tem alguns fatores, né? Existem os fatores intrínsecos, que são, digamos, fatores internos daquele alimento. Por exemplo, quantidade de água ou água livre, pH, substâncias antimicrobianas, barreiras biológicas e, quinto, né, interação ou competição entre micro-organismos. Eu vou dar uma resumida aqui de uma coisa ou outra. Por exemplo, substâncias antimicrobianas, né, é referente ao fato de que alguns alimentos têm conservantes naturais. Por exemplo, o alho contém alicina. Essa alicina, inclusive, é boa para a saúde da pessoa que consome, né, o alho, porque é bom para a saúde cardiovascular. Só que no alho, essa alicina serve como conservante natural. Ou seja, é um fator que garante uma melhor estabilidade do alho. Na questão de barreiras biológicas, a casca de uma fruta funciona como algo protetor. Por exemplo, uma banana. A casca da banana funciona como um protetor da banana, que é, digamos, a parte interna, que é o que realmente a gente vai consumir, né? Então a casca protege aquele alimento que está dentro, que é o que a gente consome, né, normalmente. Aí tem os fatores extrínsecos que também vão interferir no alimento, a temperatura, a disponibilidade de oxigênio e vamos a mais algumas coisas. Mas de início aqui, né, vocês conseguem perceber que já começou falando do quê? Do que pode garantir uma melhor conservação ou não, né? O que pode deteriorar com mais rapidez aquele alimento. Aqui também a gente teve os conceitos dos métodos de limpeza e os seus respectivos conceitos. Porque a princípio a gente no dia a dia mesmo, né, acaba falando, eu vou aqui limpar, sei lá, essas frutas que chegaram, eu vou higienizar esses vegetais que chegaram. Mas na verdade, tecnicamente existe um conceito para esses termos aí, tá? Então, por exemplo, limpeza. Limpeza é quando você vai retirar sujidades. Por exemplo, se você recebe lá vegetais, se você só joga uma aguinha lá, né, água corrente da pia, ligou a torneira, pronto, aquela água corrente ali você está retirando sujidades. Sujidades são sujeiras, né? Ou seja, se você tem um pouquinho de terra ali naquele alface, pronto, você vai tirar. Você tirou a sujidade, então você fez uma limpeza. Aí tem o segundo conceito, que é sanificação ou sanitização. Esse procedimento é o que vai eliminar micro-organismos. E aí o terceiro tópico é justamente o quê? Higienização, que é a junção de limpeza mais a sanificação. Ou seja, na higienização você tanto faz a limpeza, que é retirar a sujeira grossa, né? Retirar o grosso de sujeira. Pronto, retirou por enxágue, pronto. Aí você faz depois a sanificação, que é para eliminar os micro-organismos, por exemplo, por meio do cloro, né? Ou o produto que for ali, né, o adequado para isso. Aí você, pronto, fez a higienização completa. Você fez a limpeza e a sanificação. Enfim, são coisas que são bem importantes, são simples, mas são muito importantes, porque faz a gente entender que na prática profissional, né, a gente tem que saber usar os termos corretos, né? Porque se você usa o termo higienizar, você já está querendo dizer que você fez, inclusive, a eliminação de micro-organismos. Então você não pode chamar um simples ato de enxaguar com água corrente de uma pia de higienização. Aquilo dali não é higienização, aquilo dali é uma limpeza. Aí tem também aqui, ó, vários tipos de micro-organismos que eu não vou entrar em detalhes, né? Que são micro-organismos que, se estiverem presentes nos alimentos, eles são, digamos,
contaminantes, então eles podem fazer com que a pessoa adoeça, né? Então a gente vê isso aqui, porque para e pensa, né? Olha o nome da disciplina: Segurança e Biotecnologia Alimentar. Segurança alimentar é isso, é o que pode permitir com que os alimentos fiquem seguros para o consumo, ao mesmo tempo o que pode fazer com que os alimentos não fiquem seguros, ou seja, o que pode atrapalhar na segurança alimentar daqueles alimentos para o consumo humano. Então a gente vê isso nessa disciplina, mas também a parte de biotecnologia alimentar, que aí já dá margem para a gente avançar para algumas questões que envolvem até mesmo a questão da indústria alimentícia, né? Então, o que a indústria precisa ter de procedimentos para que aquele produto alimentício, né, está sendo produzido tenha realmente uma segurança para o consumidor depois que for consumir aquele produto. Então, essa disciplina dá essa visão geral pra gente, né? Do como que um alimento ou produto vem a ser cultivado, processado, manipulado, distribuído, armazenado, para que o consumidor depois, quando for lá consumir aquele alimento ou produto alimentício, como é que o consumidor vai ter aquele consumo com segurança? Por meio de várias técnicas e procedimentos que precisam ser rigorosamente, né, feitos para garantir essas técnicas de forma segura. E aí, inclusive, eu acho interessante, né, ressaltar aqui, porque como eu sou da área clínica, muitas vezes eu acabo falando de coisas da minha área, que é a área clínica, onde eu posso falar com mais propriedade. Mas que fique claro que não existe só nutricionista em consultório, não, tá? Por exemplo, tem nutricionista que trabalha em empresas até grandes, né, de setores de alimentação, então, né, o chamado setor de indústria alimentícia, onde você também requer a ação de nutricionista, tá? Então, a nutrição tem vários campos, inclusive na área de indústria, para participar de diversos procedimentos, né, de controle de qualidade, enfim, até mesmo de rotulagem, né, dos produtos. Então, tem várias ações, né, porque essa parte aí de indústria talvez seja algo não tão comum, né? Você não tem uma indústria a cada esquina, né? Então a quantidade de vagas talvez seja mais restrita. Então talvez que por isso se conheça menos. Diferente de consultório, onde você tem, né, por exemplo, em uma grande cidade, vários consultórios espalhados em uma cidade. Então você acaba dando mais possibilidade, né, de você ter nutricionistas em setores como área clínica, área hospitalar. Mas não é só na indústria. Algumas coisas que a gente vê nessa disciplina também são aplicadas em restaurantes. E aí nessa área de restaurante, o nutricionista também pode atuar também de maneira bem frequente, né? Porque restaurante tem em todo lugar, né? E lembrando que nutricionista em restaurante não é chefe não, tá, gente? O nutricionista não é quem vai cozinhar os alimentos, nem nada disso. O nutricionista em restaurante vai auxiliar também no controle de qualidade dos procedimentos ali, na questão da higienização dos alimentos, manipulação dos alimentos, armazenamento dos alimentos, na refrigeração, congelamento, controle de validade, né, dos alimentos, várias questões, né, do depósito dos alimentos. Então vai cuidar dessa questão para garantir uma segurança alimentar dos alimentos produzidos, para que depois os clientes que vão lá colocar os alimentos lá no seu prato, ou quando recebem o prato já pronto na sua mesa, para garantir que esse alimento seja realmente saudável e não um alimento que a pessoa vai comer e vai sair de lá do restaurante com diarreia, com infecção alimentar. E aí nessa parte da disciplina a gente vê então alguns procedimentos que são aplicáveis, por exemplo, em restaurantes, em lanchonetes, em cozinhas industriais. Tem aqui, né, as boas práticas de fabricação e tem também os POPs, né, que são procedimentos operacionais padronizados. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas certamente se você é um estudante de nutrição e você estiver vendo essa disciplina agora, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Se você ainda não chegou nessa disciplina, calma, absorva o que você conseguir absorver até então e no momento certo você vai aprender sobre essas coisas aí que eu estou falando, por exemplo, o POP. O que são os POPs? Não tem como eu detalhar aqui, porque seriam horas, né, de abordagens para poder falar sobre isso, né? Então você vai ver isso na sua aula, no seu curso, né, na sua universidade, na sua faculdade. Mas só para vocês terem uma ideia, né, alguns desses procedimentos operacionais padronizados, os POPs, né, POP, a sigla, alguns são aplicados em restaurantes, outros são aplicados além de restaurantes, né, em outras áreas de produção ou manipulação de alimentos. Uma coisa interessante desse tipo de disciplina, porque desde o princípio eu já sabia que eu iria fazer a área clínica, né, então como é uma matéria que não é específica de área clínica,
A princípio você pensa, nossa, deve ser uma matéria chata, né, pra quem já sabe que não vai querer trabalhar nessa área. Mas não, foi uma disciplina bem tranquila até de se levar, não tive dificuldades assim grandes. E na verdade, apesar de tudo, eu ainda consegui ver coisas legais, aprender coisas interessantes pra mim, pessoalmente, mas também que podem ser aplicadas até mesmo no consultório. Por exemplo, essa visão aí de higiene dos alimentos, gente, é algo que eu aplico comigo em algumas coisas que eu me pego assim no dia a dia, que foram aprendidas na universidade e que obviamente também posso estar orientando no consultório. Vou dar um exemplo. Se eu tô na cozinha lá pegando em ovos de galinha, né? Tô lá, peguei. Aí eu só vou lá depois e jogo uma aguinha, sem nenhum sabão, sem nada, só uma aguinha. Ou até que seja detergente, né? Porque muita gente acha que detergente já está higienizando a mão. E não, né? Detergente é pra limpar panela e não pra higienizar a mão. Então a pessoa vai lá, enfim, né, se fosse o caso, joga uma água ou no máximo um detergente. E aí depois, enquanto os meus ovos estão, sei lá, cozinhando, né? Eu vou consumir uma maçã. Só que a maçã eu vou pegar com a mão, né? E vou comendo. Só que quando eu peguei nos ovos, às vezes pode ter ali, ainda que não tivessem fezes visíveis, mas porque às vezes eles foram limpos, né? Mas ainda assim, você limpou a sujeira, mas as bactérias continuam ali na casca do ovo. Então, só eu jogar uma água na minha mão depois de pegar nos ovos, ou um detergente, não elimina as bactérias que agora estão na minha mão. Aí o que acontece? Quando eu pego na maçã, eu estou contaminando a casca da maçã e vou comer a casca da maçã. Então eu estou ingerindo junto com a maçã, com a casca da maçã, bactérias que estavam nas fezes das galinhas que, enfim, né, colocaram aqueles ovos. Então vocês conseguem entender que esse tipo de visão, a gente, pelo menos eu falo por mim, né, consegue ter uma ampliação dessas coisas. A gente consegue enxergar coisas que no dia a dia uma pessoa leiga às vezes não enxerga. As pessoas no dia a dia acham que, eu peguei no ovo aqui, tá, eu vou comer uma maçã, vou lavar minha mão, né? Não tem que lavar a mão? Tô lavando já é o suficiente, mas não, gente. Pra você higienizar, que é o quê? Além de limpar, também eliminar micro-organismos, você tem que usar um produto específico. Tem sabonetes, né, que são próprios para isso, né, para eliminar bactérias, então para higienizar realmente as mãos. Daí sim, usando um produto específico, você realmente higienizou as mãos, aí sim eu posso pegar na minha maçã com segurança, para garantir uma segurança alimentar para o meu próprio consumo. E aí imaginem em um restaurante onde você de repente não tem nutricionista. Daí as pessoas, os profissionais que manipulam os alimentos, não têm as instruções devidas, acabam fazendo coisas que colocam em risco a segurança daqueles alimentos em relação à higiene. Aí o que acontece? Contaminação daqui, contaminação dali. Aí o alimento é preparado com micro-organismos ali que causam doenças, as pessoas vão consumir e depois tem, né, vômitos, diarreia, infecção, doenças que foram adquiridas por um alimento mal preparado, com uma má higienização, entendeu? Então por isso que é importante ter essa visão na nutrição e a atuação do nutricionista nesses segmentos todos para literalmente garantir uma melhor alimentação, né, uma segurança alimentar. E como nessa matéria a gente viu essas questões aí, tanto a nível, né, do dia a dia, quanto a nível de restaurantes, quanto a nível industrial, por isso o nome da disciplina, Segurança e Biotecnologia Alimentar. Então, eu acho que deu para já ter essa noção aí, né, sobre essa disciplina. Deixe seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários escreva, tá? Se você gostou do que eu falei aqui, se você conseguiu ter alguma ideia e gostou, né, se animou de alguma forma, se você já cursou a disciplina e quer deixar aqui a sua visão da disciplina, se você está cursando agora, me diga aqui embaixo o que você está achando dessa matéria. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá e eu peço que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se interessar com as informações. E lembrando, hein, aqui embaixo na descrição eu também vou deixar um link da playlist Profissão Nutricionista, onde você vai conferir vários outros vídeos sobre outras disciplinas do curso que eu já fiz, vários vídeos sobre o curso de nutrição e sobre a profissão nutricionista em si. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.